Fala, meus queridos e minhas queridas, bem-vindos a mais um vídeo do canal Instituto Ensino de Potência. Sou o professor Eduardo e hoje a gente vai resolver a questão 30 do vestibular da UFSC de 2018. Se a função f dos reais para os reais é definida por f de x igual a seno de 5x vezes cosseno de x menos cosseno de 5x vezes seno de x, então f é ímpar e o seu valor mínimo é zero. Então o que esse exercício quer saber? Esse exercício quer saber se essa função aqui ela é uma função ímpar e seu valor mínimo é zero. Gente, primeiramente, o que acontece? Para uma função ser ímpar, o que a gente tem? A gente tem que a f de menos x tem que ser igual a menos, faltou um menos, f de x. Então, o que acontece? Primeiramente, para a gente ter que essa função aqui vai ser ímpar, ela tem que atender isso daqui. Então, se, por exemplo, eu tiver aí que a f de 30, vamos supor, sei lá, a f de 30, vamos supor que é 0,5. Supondo isso, a f de menos 30, que faltou um zero, a f de menos 30 vai ter que ser menos 0,5. Para essa função aqui ser ímpar, isso aqui vai ter que ser válido, tá? Isso aqui basicamente vai ter que ser válido nessa função. Então aqui, isso aqui basicamente está contrariando o fato dela ser ímpar. Isso contraria. Para o valor mínimo ser zero, não pode ser ímpar. Isso aqui não é verdade, não pode acontecer. Desta forma, ela não é uma função ímpar. Dessa forma, essa alternativa está incorreta. Mas se você quiser analisar que de fato a gente tem uma função ímpar, e quando você substituir isso daqui, não vai dar 0,5, vai dar raiz de 3 sobre 2, e a gente vai ter sim uma função ímpar, só que o valor mínimo não vai ser zero, porque basicamente função ímpar não tem como isso aqui ser de fato verdade. Então, portanto, a sentença 1 está incorreta. Então, beleza, vamos para a sentença 2. O que a gente tem na sentença 2? Na sentença 2, a gente tem que a equação seno de x sobre cossecante de x mais cosseno de x sobre secante de x igual a 1 é satisfeita para todo x pertencente aos reais, certo? Então vamos analisar. O que eu tenho aqui? Eu tenho a sentença 2. O que eu tenho? Seno de x sobre cossecante de x, cossecante é 1 sobre seno. Então eu vou ter seno de x sobre 1 sobre seno de x, mais cosseno sobre secante é cosseno de x sobre 1 sobre cosseno de x, certo? Isso aqui é igual a 1. Basicamente, o que acontece? Se eu pegar aqui um valor de 0 igual a x, o que vai acontecer? Se eu substituir 0 igual a x, aqui, ó, eu vou ter seno de 0. E eu sei que seno de 0 é igual a quê? Seno de 0 é igual a 0. Então, se eu substituir aqui 0 nesse cara, eu vou ter seno de 0 sobre 0, e seno de 0 sobre 0 é indeterminação. Então, indeterminação não existe. A gente não pode substituir x igual a 0 aqui. Desta forma, a 2 está incorreta. Beleza, então, vamos para 4. O que eu vou ter na 4? Em uma campanha de prevenção contra a proliferação do mosquito Aedes aegypti, a Secretaria de Saúde do Estado resolveu fazer panfletos informativos que indicassem as cidades com maior número de indivíduos infectados com o vírus da dengue. Para tanto, foi construído o seguinte gráfico, que apresenta o número de infectados em cada cidade da região. Foi decidido que o gráfico de barras acima deveria ser substituído por um gráfico de setores. Então, o ângulo do maior setor desse novo gráfico deve ser de 160 graus. Então, o que o exercício quer saber? O exercício quer saber qual que vai ser o ângulo do maior setor. Como que eu faço isso? Totalmente simples. Eu sei que o maior setor vai ser esse daqui. Então, eu vou pegar 320, vou relacionar numa regra de 3 a 360 graus. Só que eu sei que o 360 graus ele vai ser igual ao quê? No caso, ele vai ser relacionado, proporcional ao quê? A soma de todas essas cidades aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou somar essas quantidades. Isso vai ser equivalente ao meu 360 e o 320, que é o maior valor, vai ser equivalente ao maior ângulo, que é justamente o que a gente vai descobrir. Então, primeiramente, vamos pegar e somar isso aqui. Então, eu vou ter 234 mais 82 mais 320 mais 72 mais 12. Se você pegar e fazer essa soma, o que você vai ter? Você vai ter que isso aqui é igual a 720. Então, eu sei que 720 vai estar relacionado à minha regra de 3 como sendo o seguinte. 720 é 100%, portanto, é 360 graus. O meu 320 vai ser x graus. Isso aqui vai ser uma multiplicação cruzada, regra de 3 diretamente proporcional. Então, eu vou ter 320 vezes 360 dividido por 720. Isso aqui é igual a x.
O que eu sei? Eu sei que 720 é 3, não, é 2 vezes 360. Então, esse 360 corta com esse 360, eu vou ter o quê? Eu vou ter 320 sobre 2. 320 sobre 2, isto é 160 graus. Se é 160 graus, o que eu tenho? Eu tenho que a sentença 4 de fato está correta. Portanto, a sentença 4 está correta. Beleza, então, vamos para a sentença 8 agora. Em uma unidade de saúde de determinada região do estado, foi registrado a cada ano o número de atendimentos a pacientes que relataram terem sido picados por cobras, conforme indica o gráfico abaixo. Considere os dados indicados no gráfico acima e que M1, M2 e M3 representam respectivamente moda, mediana e média. É correto afirmar que M3 é menor que M2, que é menor que M1. Então, o que o exercício quer saber? O exercício quer saber, basicamente, qual que é a relação entre a média, moda e mediana desse gráfico. Então, vamos lá. Eu sei que M1 é a moda. O que é a moda, pessoal? A moda é o valor que mais se repete. Se eu observar o valor que mais se repete, aqui vai ser qual? O 5 se repete 3 vezes, o 3 aparece uma vez, o 2 aparece 2, o 1 aparece 1, o 4 aparece 1, o 7 1 e o 6 1. Então, o 5 é a nossa moda. Portanto, M1 é igual a 5. M2 vai ser o quê? M2 é a nossa mediana. O que é mediana? Mediana é o valor do meio. Se eu tenho um conjunto de dados de quantidade ímpar, é o valor do meio. Se é um conjunto de dados de quantidade par, a gente pega os dois centrais e a gente basicamente faz a soma entre eles, certo? E divide por 2. Então, o que acontece? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu tenho 10 dados. Então, eu vou ter que fazer o quê? M2 vai ser o quinto dado mais o sexto dado e eu vou dividir isso por 2. Então, vamos lá. O primeiro é o 1, o segundo é o 2, o terceiro é o 2, o quarto é o 3, o 5 é o 4, o sexto é um 5. Então, o que eu tenho? Eu tenho que vai ser 4 mais 5 sobre 2. 4 mais 5 sobre 2, isso aqui vai ser 9 sobre 2, que vai ser 4,5. Então, esse aqui é o meu M2 e esse aqui é o M1. E o M3 vai ser a média, então o M3 vai ser a soma de todos esses valores dividido por 10. Então, basicamente, eu vou ter que fazer a soma e dividir por 10. 3 com 2 com 1 é 6, 6 com 4, 10. 10 com 5, 15, com 15 com 5, 25, 15 com 5, 20, 20 com 5, 25, 25 com 6 fica 31, 31 com 2, 33, 33 com 7, 40. Então, é 40 sobre 10. 40 sobre 10 é 4. Portanto, meu M3 é 4, o M3 é o menor valor e o M1 é o maior valor. Então, M3 é menor do que M2, que é menor do que M1. Essa é a nossa relação, que é justamente o que ele me traz aqui. Portanto, a sentença 8, de fato, está correta. Beleza, vamos agora para a sentença 16. O valor da expressão numérica meio elevado a menos 3, dividido por raiz na terceira de 216, elevado na quarta, vezes 3 ao quadrado elevado ao cubo é 12 elevado na quarta. Então, eu vou ter que identificar para ver se isso aqui é verdade, certo? O que eu vou ter, então? Esse primeiro cara aqui, 2 elevado na menos 3. Isso daqui, eu sei o seguinte, eu sei que 1 meio é igual a 2 na menos 1. Menos 1 vezes menos 3 é 2 elevado na terceira. Então, o que eu vou ter? Então, essa primeira parte aqui vai ser o quê? Vai ser 2 elevado na terceira, certo? Que divide por raiz de 216. Eu sei que 6 vezes 6, 36, 36 vezes 6, 216. Então, isso é 6. Isso aqui elevado na quarta vezes 3 ao quadrado ao cubo. Então, 3 ao quadrado ao cubo, certo? Isso aqui vai ser igual ao quê? 2 ao cubo elevado na quarta, isso vai ser 3 vezes 4, 12. Então, é 2 elevado a 12. Aqui o 6. Eu sei que 6 é 2 vezes o 3. Então, vai ser 2 elevado na quarta vezes 3 elevado na quarta. Vezes 3 ao quadrado ao cubo, 2 vezes 3, 6. Então, 3 elevado na sexta. Portanto, o que eu vou ter? Eu vou ter igual 2 elevado na 12 dividido por 2 elevado na quarta. 12 menos 4 é o quê? É 8. Então, 2 elevado na oitava, certo? Deixa eu fazer um 8 mais bonito. 2 elevado na oitava. Aqui, 6 com menos 4 é 2. Então, isso aqui vai ser 3 ao quadrado. Aqui diz que é 12 elevado na quarta. Eu poderia identificar isso? Eu poderia tentar. Aqui eu tenho 12 elevado na quarta, mas aqui eu tenho 2 elevado na oitava vezes 3 ao quadrado. Não são a mesma coisa. Você poderia até tentar simplificar, abrir esse 2 aqui em 2 vezes 2 vezes 2 elevado na sexta. Daí isso daqui vezes 3
vezes o quê? Vezes, basicamente, 3 também. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Então, tu teria 12 vezes 2 elevado na sexta vezes 3. Daí tu poderia pegar aqui mais uma vez, fazer isso daqui. Tu teria então o quê? Eu sei que aqui vai ficar 12, então, vezes 2 ao quadrado vezes 3, vezes 2 elevado na quarta. Então aqui você tem o quê? Aqui você tem 12 ao quadrado, porque 2 ao quadrado é 4, 4 vezes 3, 12, vezes 2 elevado na quarta. Isso aqui, 12 ao quadrado vezes 2 elevado na quarta, é muito menor que 12 elevado na quarta. Portanto, a 16 está incorreta. Desta forma, as alternativas corretas são a 8 e a 4. 8 com 4, 12. Portanto, 12 é o nosso gabarito. Então é isso, pessoal. Basicamente, a resolução da questão 30 do vestibular da UFSC de 2018. Qualquer dúvida que você tiver, alguma coisa que não ficou claro, deixe aqui embaixo nos comentários que com certeza estarei esclarecendo para você o mais breve possível. Também peço para você que se inscreva e ative as notificações para não perder nenhum vídeo, nenhuma dica, nenhuma novidade. Muito obrigado a todos que assistiram, bons estudos. Grande abraço, valeu e até a próxima.